A paz do Senhor, irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui gravando a palavra, né? Para mim é motivo de alegria por mais uma vez o Senhor me conceder esse privilégio de estar falando da palavra dele, não do jeito que a gente queria, né, irmãos? Na igreja, cultuando, adorando a Deus, mas como eu já falei anteriormente, esse é o tempo que o Senhor nos deu, né, irmãos? Eclesiastes 3, que fala que há tempo determinado para todas as coisas, né? Tempo de abraçar, tempo de afastar de abraçar, né? E esse é o tempo da gente se afastar, né? Mas não por isso nós vamos deixar de adorar ao nosso Deus, de ouvir uma porção da palavra dele para nós, né, irmãos? O texto que eu quero compartilhar com os irmãos hoje está no livro de Números, capítulo de número 14. Números, capítulo de número 14, a partir do versículo 6. Está escrito assim: Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nolo dará, terra que mana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo desta terra, porque são eles nosso pão. Retirou-se deles seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Eu quero fazer uma ênfase, irmãos, nesse versículo de número 8, que está dizendo assim: se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará terra que mana leite e mel. Irmãos, nós conhecemos a história bíblica, nós sabemos do que se trata a narrativa. A Bíblia diz que após Deus tirar o seu povo do Egito, Deus os conduz para uma terra, e quando eles chegam na terra que Deus havia direcionado o seu povo, a Bíblia diz que Moisés envia ali os espias para espiar a terra, para ver a terra como era. E a Bíblia diz que quando estes homens voltam, eles voltam trazendo consigo o temor no coração e o desespero, porque eles viram na terra gigantes, porque eles viram que a terra era numerosa de pessoas, e eles até chegam a dizer que eles eram, aos olhos dos homens daquela terra, como gafanhotos. Mas dentre estes homens que foram espiar a terra, estavam Josué e Calebe, estes que vieram na contramão do que estava sendo falado, estes que estavam olhando para a terra como a provisão de Deus para eles, como a promessa de Deus para eles, e eles se levantam contra os outros espias, dizendo que Deus estava no controle de tudo, e que se Deus havia prometido de dar aquela terra, Ele daria aquela terra. E o texto que eu li, irmãos, o versículo 8, está dizendo: se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra. Havia um desafio para o povo de Israel naqueles dias de tomar posse daquela terra. Havia um desafio para o povo de Israel naqueles dias de entrar na promessa que Deus havia feito, de tomar posse da promessa que Deus havia feito para o seu povo. E aqui esses homens estão dizendo: se o Senhor se agradar de nós. Eu quero falar essa noite, irmãos, inspirado pelo Espírito do Senhor, sobre esta afirmativa desses espias: se o Senhor se agradar de nós.
O tema dessa mensagem é a igreja que honra a Cristo, ou seja, a igreja que o Senhor se agrada dela. Eu quero falar, irmãos, inspirado pelo Espírito de Deus, porque o contexto do tempo que nós estamos vivendo requer de nós a mesma disposição que havia em Caleb, a mesma disposição que havia em Josué, de se apropriar do que Deus está fazendo. Nós estamos vivendo um momento muito difícil das nossas vidas, estamos passando por um momento que é até então inédito para a maioria de nós, e nós temos que aprender a lidar com essa situação, a administrar essa situação, e ao mesmo tempo nós temos que buscar caminhar como a igreja da qual o Senhor vai se agradar. Nós temos que ser a igreja que vai honrar o Senhor. E eu quero falar aqui, inspirado pelo Senhor, algumas qualidades dessa igreja que honra a Cristo. Porque nós temos, irmãos, em todo tempo o dever de honrar o nosso Senhor. O Senhor que outrora nos tirou da vida promíscua que nós vivíamos. O Senhor que outrora nos resgatou do pecado e nos livrou das garras de Satanás. E colocou dentro de nós um propósito, e colocou dentro de nós o seu Espírito Santo, e nos deu ali uma forma de se viver como cristão. Hoje somos chamados cristãos, hoje somos chamados aqueles que representam a Cristo nessa terra, e como representamos a Cristo, nós temos que viver como tais. Os dias que nós estamos vivendo são maus, o mundo tem tentado roubar e tirar de nós o que nós somos, roubar a nossa identidade, tirar de nós esse fervor que queima os nossos corações, e colocar temor dentro de nós, e colocar dentro de nós um espírito de covardia, e fazer com que nós esqueçamos das promessas que o Senhor tem a nosso respeito. Eu quero falar sobre as qualidades de uma igreja que vai, mesmo em meio à adversidade, ela vai honrar a Deus. A primeira qualidade ou a primeira virtude que eu quero compartilhar com os irmãos essa noite é que uma igreja que honra a Cristo é uma igreja que anda pelo Espírito de Deus. A gente vai ver a palavra de Deus no livro de Gálatas, no capítulo de número 5, o apóstolo orientando a igreja a andar em espírito. E ele diz: andai em espírito para não cumprir as concupiscências, ou para não ceder aos desejos ou às vontades da carne. E ele vai dizer que dentro de nós há um combate entre o nosso espírito e a nossa carne. E a gente vai ver Jesus no Evangelho de João, no capítulo de número 4, quando ele está conversando com a samaritana, e ele vai dizer que o Pai procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Jesus vai dizer para aquela mulher que importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Uma igreja que vai honrar a Cristo, irmãos, é uma igreja que anda pelo Espírito, é uma igreja que está alinhada, é uma igreja que está caminhando em direção ao que o Espírito está fazendo. Nós estamos vivendo dias, irmãos, em que os homens têm ditado para nós a forma com que nós vamos nos comportar, se podemos ou não sair de casa, se podemos ou não ir à igreja, se podemos ou não estar indo trabalhar. Os homens têm ditado para nós a forma com que nós devemos proceder nesses dias. Nós temos visto a mídia bombardeando a nossa mente, o nosso coração com notícias trágicas. Nós temos visto a internet com pessoas mal intencionadas também bombardeando a nossa mente, o nosso coração,
com notícias, com coisas que trazem para nós um temor em nosso coração, e isso tem ganhado lugar no coração da igreja de Deus, e isso tem tomado o coração da igreja de Deus, e a igreja do Senhor não pode deixar de caminhar pelo Espírito. Nós somos a voz profética dessa nação, nós somos, como a palavra do Senhor nos diz, nós somos a luz desse mundo, nós somos o sal dessa terra. Irmãos, nós fomos chamados por Deus para influenciar o meio em que nós estamos. Nós fomos chamados pelo Senhor para fazer a diferença. Nós fomos chamados pelo Senhor para caminhar em espírito, para assim estarmos sensíveis à voz do Senhor. Irmãos, nós não podemos dançar a música que o mundo está tocando, essa música de horror, essa música de aflição, essa música de depressão, essa música de desespero, essa música de solidão, essa música de angústia, essa música de suicídio. Nós não podemos dançar essa música, mas nós temos que alinhar a nossa vida com a palavra e viver a nossa vida pelo Espírito. E encontrarmos nesse momento de tribulação a oportunidade de honrarmos o nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo que nós aprendemos no decorrer da nossa vida, tudo que nós aprendemos no decorrer da nossa caminhada em ouvir a palavra de Deus, os nossos cultos, os nossos louvores, as pregações que os nossos ouvidos receberam, tudo isso teve por propósito o dia mau. A palavra de Deus nos orienta a revestirmos da armadura de Deus para que possamos resistir no dia mau. Irmão, o mundo quer roubar a tua fé, o mundo quer tirar do teu coração a esperança de que Jesus está no controle da tua vida. O mundo quer enfiar na tua cabeça que tudo vai mal, de que o país vai entrar em crise e que as coisas vão de mal a pior. Mas essa noite o Espírito de Deus, através da minha vida, ministra o teu coração. Alimente o seu espírito em oração, alimente o seu espírito em palavra de Deus, em jejum, em consagração. E não deixe de crer na palavra de Deus. A palavra do Senhor diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Irmãos, nós não somos melhores do que ninguém, nem estamos acima de ninguém, nem somos intocáveis. Eu só estou relembrando para o teu coração de que a nossa vida tem que ser dirigida pelo Espírito de Deus, porque tudo que o Senhor faz é para o nosso bem, é para contribuir com a nossa vida. Que seja uma enfermidade, que seja um vírus que tenha abalado o mundo, tudo isso tem um propósito de Deus. Tudo isso tem ali a vontade permissiva de Deus para trazer para nós valores que precisam ser encontrados por nós. Irmão, não ande segundo o que os teus ouvidos têm ouvido da televisão, do noticiário, da internet, mas continue caminhando segundo a palavra de Deus. Nós precisamos andar em espírito. Uma igreja que vai honrar a Deus, e quando eu falo igreja, eu falo de você. Uma igreja que vai honrar a Cristo é a igreja que anda pelo Espírito, é a igreja que está acima do caos, é a igreja que traz a paz em meio à tribulação. Andar em Espírito não é alimentar o desespero, mas é semear a paz. Andar em Espírito não é semear o caos, mas é disseminar a esperança, é semear a esperança. Existe uma porção de Deus dentro da tua vida, dentro do teu corpo, dentro da tua alma, e essa porção é chamada Espírito Santo de Deus. Então ande pelo Espírito, ande alinhado com o que Deus está fazendo nesses dias, seja um instrumento de Deus para esses dias.
Não dê lugar ao desespero, mas permita que o Espírito do Senhor venha fluir no seu interior, irmão, para que você possa levar a paz para aqueles que estão aflitos. Seja um instrumento do Senhor para esses dias, meu irmão, minha irmã. Seja um instrumento de Deus para esses dias maus, em nome de Jesus Cristo. Eu quero falar também de uma outra qualidade de uma igreja que honra ao Senhor. É a igreja que sabe discernir os tempos. No Evangelho de Lucas, no capítulo 12, versículos 54 em diante, Jesus, conversando com os fariseus, ele diz para aqueles homens: vocês olham para o céu e vocês sabem discernir se vai chover ou não. Vocês olhando para o céu, vocês sabem se vem chuva ou não. Mas olhando para mim, vocês não conseguem entender o tempo. Jesus estava dizendo para aqueles homens: vocês conhecem e discernem se vai chover ou não, mas não conseguem discernir o que Deus está fazendo. Irmãos, o Senhor procura uma igreja. O Senhor procura uma igreja que sabe discernir os tempos. A pergunta do Espírito para nós é: por que tanto desespero? É por que tanta aflição? Será que esquecemos do nosso Deus? Ou será que não estamos conseguindo discernir que Deus está fazendo algo? Ou será que não conseguimos compreender que Deus, Ele tem o controle de tudo nas suas mãos e que Ele está trabalhando em favor de algo que é do seu interesse, do interesse de Deus? Uma igreja que honra a Deus, irmão, é uma igreja que está atenta ao que Deus está fazendo. Uma igreja que honra a Deus não é uma igreja que se levanta sem autoridade, sem convicções. Nós temos dentro de nós as nossas convicções, irmãos, de que somos filhos de Deus, de que nós servimos o Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra. Nós temos dentro de nós a convicção de que nós servimos um Deus bondoso, amoroso, justo. Então nós não podemos estar confusos, preocupados, pensando que Deus perdeu o controle de todas as coisas. Aprenda a discernir o tempo, aprenda a discernir os tempos, e isso é uma dádiva que a igreja precisa receber e ter. Discernir os tempos, estar alinhada com o que Deus está fazendo. Eclesiastes capítulo 8. Eclesiastes capítulo 8. Versículo 5, está escrito assim: quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o modo de agir, porque para todo propósito há tempo, e modo certo de agir, pois grande é o mal que pesa sobre o homem, porque não sabe o que há de acontecer e como há de ser, não há ninguém que lhe diga. Irmãos, o texto está dizendo, do que pior do que passar pelo dia mal, é passar pelo mal sem saber o que está acontecendo. Por isso o desespero no coração dos homens, por não saber o que Deus está fazendo. O texto está dizendo: guarda o mandamento. Qual mandamento? A palavra. Guarda a palavra no teu coração. É uma orientação de Deus, meu irmão, é uma orientação de Deus, minha irmã. Medita nessa palavra, guarda essa palavra no teu coração, para que você adquira sabedoria. A palavra diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá deliberadamente. Mas aqui, irmão, o texto está dizendo: se você adquirir sabedoria através da palavra de Deus, você vai discernir o tempo,
E não só discernir o tempo, mas você vai saber o tempo e o que você deve fazer nesse tempo. Sabe por quê, irmão? Que muita gente está desesperada sem saber o que fazer, porque está faltando palavra. Sabe por quê que alguns dos nossos irmãos estão desesperados, querendo ficar trancados dentro de casa? Porque não estão sabendo como agir nesses dias, porque não tem tido a instrução da palavra. Irmão, você é instruído na palavra, você tem ouvido a palavra de Deus. Permita que essa palavra mova o teu interior em nome de Jesus. Permita que essa palavra direcione a tua vida, para que o Senhor te oriente de que modo você deve agir nesses dias maus. Para que possamos honrar a Deus, precisamos discernir os tempos, e isso é através de Hebreus 11:7. A Bíblia diz que Noé, divinamente avisado do que haveria de acontecer na terra, Noé ficou 100 anos construindo uma arca, irmão, 100 anos trabalhando para um propósito, e por uma coisa que ele nunca tinha visto, nunca tinha chovido na terra, ele nem sabia o que era chuva, mas ele soube discernir o tempo. Deus falou: vou trazer juízo sobre a terra, e ele soube o que fazer. Ele trabalhou para Deus naquele tempo, dentro do propósito de Deus, e ele prega, a Bíblia chama de pregoeiro da justiça. Irmãos, nós precisamos entender que Deus, Ele está falando com seus filhos. Nós precisamos discernir, Deus está falando conosco, Deus está falando com a igreja para um novo tempo, alinhado, discernindo. O outro tópico que eu quero compartilhar com os irmãos, uma outra virtude, uma outra qualidade de uma igreja que vai honrar Cristo, é uma igreja que tem coragem. No texto que nós lemos de Números 14, a gente vai ver, irmãos, a coragem desses homens, né? O versículo 6 diz: Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará a terra que mana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo desta terra, porque são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo e o Senhor é conosco, não os temais. A gente vai ver, irmãos, Josué e Calebe se levantando contra praticamente uma nação inteira. Enquanto toda a nação foi contaminada pela posição que foi dada pelos outros espias, de que eles seriam destruídos, de que eles eram como gafanhotos, e enfim, toda aquela miséria que foi revelada por aqueles homens, eles se levantam no meio daquela geração, daquele povo, e diz: não, Deus é conosco, se o Senhor achar graça em nós. Irmãos, isso é coragem. O Senhor, Ele espera da sua igreja que ela tenha coragem de enfrentar os seus inimigos, coragem de ir para o campo de batalha e lutar pela causa do Senhor. Uma igreja corajosa é uma igreja que não tem a sua vida por preciosa, mas que executa, que cumpre a vontade de Deus. Irmãos, nós fomos chamados com um propósito nessa vida, de levar esta mensagem, de levar esta palavra, de levar a esperança, de levar a paz, de levar o amor. Nós não podemos temer, irmãos, nós não podemos ter medo, nós não podemos ter medo. A gente vai ver a palavra de Deus lá em Atos 17, no versículo 6, quando os discípulos estão pregando a palavra. Eles chegam ali na Grécia, e eles vão atrás dos discípulos, e os homens daquele lugar, daquela cidade, eles fazem uma afirmação, irmãos,
E eles dizem assim: os homens que estão alvoroçando o mundo chegaram aqui também. Olha o poder, olha a graça que o Senhor concede à sua igreja. Eles estavam alvoroçando o mundo, eles estavam colocando o mundo ali, todo mundo estava ali atônito com a mensagem que estava sendo pregada. Eles estavam se movendo no mundo inteiro, naqueles dias. Nos nossos dias não pode ser diferente, irmãos. Enquanto todo mundo profetiza o caos, e profetiza a destruição, e profetiza a enfermidade, nós temos que nos levantar, irmãos, contra o mundo e profetizar, irmãos. Deus leva o profeta diante do vale de ossos, o vale de ossos secos, e Deus pergunta para o profeta: profeta, pode esses ossos voltar a viver? E ele diz: tu sabes, Senhor. E Deus fala para ele: então profetiza, ó filho do homem. Para isso nós fomos chamados, irmãos, para profetizar, para anunciar que Deus, Ele pode mudar toda e qualquer situação. Nós não temos que nos acovardar, irmãos, em nome de Jesus, mas temos que levantar as nossas vozes em oração, levantar as nossas vozes como profética, uma voz profética para esses dias. Nós temos que profetizar a cura sobre a nossa nação, nós temos que profetizar a falência dos planos de Satanás, a falência desse vírus, a falência de toda a corrupção que tenta destruir a nação. Nós temos que profetizar nesses dias, irmãos. Nós temos que clamar como servos de Deus, nos levantar, nos posicionar em posição de guerra, em nome de Jesus. Está nas nossas mãos o poder de mudar a situação, irmãos, clamando ao nosso Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Irmãos, é tempo de clamar a Deus, irmão. É tempo de clamar, é tempo de ser profeta para esses dias. É tempo, irmão, de botar o medo para correr. É tempo, irmão, de decretar a falência do desespero. Outro dia eu estava lendo uma matéria aí na internet, e estava falando assim que a síndrome do pânico, após a pandemia, vai ser a doença do ano. Está repreendido em nome de Jesus. E nós estamos passivamente assistindo a tudo isso, irmãos. E nós estamos passivamente, irmãos. Alguns de nós estão até desesperados. Irmãos, nós somos profetas desses dias. Abre a tua boca e profetiza, filho do homem, profetiza, em nome de Jesus. Para isso você foi chamado. Abra a tua boca em clamor, um clamor profético sobre nós nesses dias, para que Deus venha restaurar e mudar a nossa sorte, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, irmãos, indo para os finais, uma outra qualidade, uma outra virtude de uma igreja que vai honrar a Deus, é a igreja que mantém viva a sua esperança. Irmãos, isso é fantástico. A igreja que mantém viva a sua esperança. Vamos abrir em Hebreus, capítulo 11. Eu sou apaixonado por esse texto. Hebreus capítulo 11, nós vamos ler, irmãos, a partir do versículo 33, Hebreus 11, 33. Estes pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões,
apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Algumas mulheres receberam de volta pela ressurreição seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando ser resgatados para alcançarem uma melhor ressurreição. Outros experimentaram escárnios, açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, montes, covas e cavernas da terra. Irmãos, a Bíblia no Hebreus 11 fala dos heróis da fé, dos homens que andaram por fé nessa terra, homens que mantinham dentro de si a esperança da sua ressurreição, a esperança de um dia encontrar o Senhor, a esperança de um dia estar diante do Deus Todo-Poderoso. Irmãos, o mundo quer roubar a nossa identidade, o mundo nesses dias quer fazer com que você esqueça quem você é. Irmão, eu estou aqui como um enviado do Senhor para a tua vida, para lembrar a você quem você é. A palavra de Deus diz no Evangelho de João, no capítulo 1, que todos quantos creram no nome de Jesus, deu-lhes o poder de serem chamados, de serem feitos filhos de Deus. Irmão, você é filho de Deus, você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. A tua esperança é que um dia o Senhor, como um relâmpago que vem do Oriente para o Ocidente, venha buscar a sua igreja. A tua esperança é um dia subir e encontrar com o teu Senhor pelos ares. A tua esperança é um dia estar sentado na mesa dele, participando das bodas do Cordeiro. A tua esperança é andar por ruas de ouro. A tua esperança é estar na cidade celestial, cidade esta que não precisa de luz, que não precisa de sol, porque a glória do próprio Deus ilumina o lugar. Essa é a tua esperança, irmão, a eternidade ao lado do Senhor. Nós somos peregrinos e forasteiros nessa terra. Essa aqui não é a nossa pátria, esse aqui não é o nosso lugar. Em breve, muito em breve, nos encontraremos com Ele nos ares. Então, irmão, não dê ouvidos à voz do desespero, não dê ouvidos à voz do medo, não encha a tua alma de temor. Porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Irmão, não esqueça quem você é e não perca a razão da tua esperança. A razão da tua esperança não é essa vida confortável na terra. A razão da tua esperança não é uma saúde perfeita. A razão da tua esperança não é a família perfeita. A razão da tua esperança não é a casa perfeita, o carro perfeito, a igreja. Não, não, não. A razão da tua esperança é a eternidade ao lado do teu Senhor. Essa é a razão da nossa esperança. Então não perca a sua esperança de um dia encontrar com o Senhor nos ares. Louvado seja o nome do Senhor. E para encerrar, irmãos, esta palavra, a igreja que vai honrar a Deus é a igreja que muda o destino do seu povo. Irmãos, eu falei que a igreja que honra a Deus é uma igreja que sabe discernir os tempos. É a igreja que anda pelo Espírito, é a igreja que tem coragem, é a igreja que mantém viva a sua esperança. E por último, irmãos, é a igreja que muda o destino do seu povo. E isso, irmãos, é profético demais nos nossos dias. Irmãos, a Bíblia vai dizer no livro de 2 Crônicas, no capítulo de número 20, que vem contra Israel no reinado de Josafá. Os inimigos estão se aproximando. Josafá consulta o Senhor em ir para a guerra ou não ir para a guerra.
E ele vai buscar a Deus, ele convoca o povo para que o povo se humilhe diante de Deus. E lá no meio do povo, Deus levanta um profeta, Deus levanta um homem. Isso está em 2 Crônicas, capítulo de número 20. Vamos ler 2 Crônica, capítulo de número 20, a partir do versículo 14. 2 Crônicas 20, 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os encontrareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis que pelejar, ficai parados e vede o livramento do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor e o adoraram. Levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas para louvar o Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. De manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá se pôs em pé diante deles: ouvi-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros, crede nos seus profetas, e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai o Senhor, porque sua benignidade dura para sempre. Irmãos, o cenário aqui, nem o próprio rei sabia o que fazer. O próprio rei estava ali aflito com tudo que estava acontecendo. E lá no meio do povo, no meio da congregação, Deus levanta um profeta. E esse profeta, pelo Espírito de Deus, em ousadia, andando pelo Espírito, tendo coragem, discernindo os tempos, mantendo viva a sua esperança, ele muda o destino daquela nação. Ele diz: não temais e nem vos assusteis, porque esta peleja não é vossa. Irmãos, o Senhor está procurando os profetas dessa geração. O Senhor está procurando os homens e as mulheres nesses dias que vão mudar o destino das suas cidades. A nossa cidade precisa de nós, precisa que você se levante como um profeta de Deus, discernindo os tempos, apontando a direção para aqueles que estão perdidos. A Bíblia diz que quando todo Israel estava corrompido, a Bíblia diz que Deus levanta Elias. E ele faz ali, ele convoca toda a nação que estava rendida à idolatria, rendida à prostituição, a Baal. A Bíblia diz que ele reúne toda a nação de Israel diante do altar. E ele propõe um desafio para os falsos profetas. E ali o Deus que respondesse com fogo, a toda aquela nação haveria de servir. Disposição em mudar o rumo da nação. Os profetas de Baal falharam, e ali Elias repara o altar e faz uma oração, e a Bíblia diz que fogo desceu do céu e consumiu a oferta, e o melhor estava por vir. A Bíblia diz que todo Israel prostrou-se diante do Senhor, dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Irmão, em nome de Jesus Cristo, irmã, em nome de Jesus Cristo, o Senhor quer usar a tua vida para mudar o destino do teu povo nesses dias, para mudar o destino da nossa cidade, para mudar o destino do nosso país. Deus conta com você para esses dias, em ousadia, em autoridade. Levante-se como um servo de Deus, como um profeta de Deus para esses dias, com disposição para mudar o rumo das coisas.
porque nós temos a chave que pode mudar, e a chave é Jesus. Nós sabemos que Jesus, num piscar de olhos, Ele pode mudar toda a situação. Nós sabemos que Jesus pode dar direção para o povo, para que o povo não pereça. Nós sabemos que em meio a tudo que está acontecendo, Jesus pode dar direção para o seu povo. Irmão e irmã, em nome de Jesus, esteja disposto. A história conta de um dos heróis da fé, um homem por nome de John Knox. Esse homem, ele foi responsável pela reforma religiosa da Escócia. A história conta que esse homem, ele gastava horas em oração. Ele tinha uma vida de oração. Às vezes a sua esposa o chamava para o almoço ou para fazer as suas refeições, e ele dizia: eu não posso comer enquanto pessoas estão perecendo. E nas suas orações ele dizia: Senhor, dá-me a Escócia. E no ano de 1559, quando ele estava ali, dirigindo a reforma religiosa da Escócia, eles criam ali uma certa inimizade com a Inglaterra. E a rainha da Inglaterra escreve ali um edito, e ela diz que ela não temia o exército de 10.000 homens da Escócia, mas ela temia as orações de John Knox, um homem disposto a mudar a história de um país. Um homem causou mais terror no coração de uma rainha do que 10.000 homens armados, prontos para a batalha. Irmão, o Senhor nos chamou com esse mesmo espírito. O Senhor quer te levantar com essa mesma disposição, esse mesmo desejo de mudar o rumo da nossa nação, de mudar o rumo da nossa cidade, de dar uma direção para o nosso povo. A minha oração essa noite, irmão, em nome de Jesus, é que você tome posse dessa palavra, que você ande pelo Espírito, que você consiga discernir os tempos, que você consiga manter viva a sua esperança, que você esteja disposto a mudar o destino do seu povo, porque essa é a vontade de Deus. Que você tenha coragem, porque essa é a vontade de Deus para a sua igreja, para esses dias. Feche os teus olhos e abre o teu coração, e vamos fazer uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nós clamamos ao Senhor, ó Deus, nesses dias, ó Pai, nesses dias de incerteza, nesses dias, ó Deus, de ameaças, nesses dias de tribulação. Nós clamamos ao Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, para que o Senhor levante a tua igreja, ó Pai, para esses dias. Que o Senhor levante os seus profetas, Senhor, para dar direção para o povo. Que o Senhor levante os homens santos, ó Pai, desta nação, desta cidade, para dar uma resposta ao mundo, Senhor. Deus, que as mãos sejam estendidas e que haja cura, que as palavras sejam profetizadas e que haja restituição e restauração. Senhor, nos levanta com poder e autoridade para esses dias, porque sabemos, ó Deus, que fomos levantados pelo Senhor para esses dias. Pai, usa-nos como igreja do Senhor para esta geração. É o que nós pedimos, ó Pai, certos, ó Deus, de que o Senhor está cuidando de tudo, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Deus abençoe cada um dos irmãos, e que em breve, muito em breve, o Senhor possa restaurar a nossa sorte, e que em breve nós estejamos novamente reunidos, congregados como irmãos, como igreja. Aliás, eu sinto muita saudade dos irmãos, uma vontade de abraçar, uma vontade de estar junto. Fica com um abraço meu forte no teu coração, um abraço da irmã Patrícia, um abraço de toda a minha família. Deus abençoe cada um dos irmãos, em nome de Jesus, amém.